Bom, eu quero então anunciar agora que em breve eu estarei gravando um novo vídeo e falando sobre os mercadores de Babilônia. Os mercadores de Babilônia. Quem são eles? Onde estão? O que fazem? Como atuam? Os mercadores de Babilônia. Não daquela Babilônia que existiu lá no passado, naturalmente. Aquela foi uma Babilônia física, que foi sombra da Babilônia espiritual futura, que é essa que a gente conhece muito bem, que é o sistema religioso. As religiões estão aí atuantes. Então, este pessoal que comanda esse sistema religioso todo e que estão extraindo proventos desse sistema religioso, eles têm um nome e eles chamam-se os mercadores de Babilônia, nomenclaturizados lá no próprio Apocalipse. Este grupo está mencionado lá no livro de Apocalipse, o livro da revelação. E eu estarei então revelando quem é este grupo. Revelando não seria bem o termo, né, que está bem explícito, não seria bem o termo. Estarei falando sobre eles, sobre este grupo que chama-se os mercadores de Babilônia, que estão extraindo proveitos principalmente financeiros, proveitos das mais diversas ordens, né? E principalmente proveitos financeiros do povo ingênuo que frequenta as religiões todas. Então, eles estão se insurgindo contra a ordem do Salvador, que é de graça recebestes, de graça dai. Não se pode cobrar um centavo de ninguém a pretexto religioso. Não se pode, porque senão a pessoa torna-se desobediente. E eu vou lembrar que o Salvador Emmanuel, aquele que não se chama Jesus Cristo, como você já sabe, é um nome mentiroso, que faz um louvor ao sol, né? O nome Jesus Cristo, só um comentário rápido, ele foi um aproveitamento de um antigo mito grego chamado Iesos Christos, que significa viva o sol. Viva Iesos sol. Viva sous sol. Iesos, né? E Christos significa raio de sol, ou aquele que é banhado ou ungido pelo sol. Então, Jesus Cristo é um nome mentiroso que não deve nem ser pronunciado. Quando você pronuncia o nome Jesus Cristo, você está dizendo o seguinte: viva o sol é o meu Senhor. Muito cuidado, hein? O profeta Isaías profetizou qual é o nome do Salvador. O nome é Emmanuel, que significa felicidade com o conhecimento do Altíssimo. Então, esse grupo mencionado em Apocalipse, os mercadores de Babilônia, estão extraindo do povo menos avisado todos os proveitos possíveis, e o principal deles é o proveito financeiro, com a cobrança de ofertas, de dízimos, de envelope para contribuição. Tudo isso não goza de aprovação do Salvador. Ele abomina esse tipo de comércio, né? E ele chuta esse tipo de coisa e reputa isso como covil de... o Salvador reputa esses lugares como covil de ladrões
e salteadores. Muito cuidado, então. E a ordem do Salvador Emmanuel é que você que se eventualmente estiver frequentando alguma religião, algum templo religioso, a ordem é que saia de lá, né? A ordem é que saia de lá. O bom pastor, que é ele, o único bom pastor é ele, né? O Salvador Emmanuel, ele chama as suas ovelhas para fora. Examine João 10. Quem chama as ovelhas para dentro do aprisco são os maus pastores, né? E bom pastor, vamos lembrar que existe só o Salvador Emmanuel. Fique atento, rapaz. Então, este grupo, os mercadores de Babilônia, estão extraindo do povo todas as formas de proveito, e o principal deles é o proveito financeiro. Então, a sugestão é: não contribua com nada a pretexto religioso, para que você não se torne um co-participante das abominações que serão imputadas sobre este grupo, né? Sobre a Babilônia em si, né? Que receberá a imputação das pragas que o Altíssimo, quantos minutos eu tenho? Olha, rapaz, que o Altíssimo despejará sobre ela. Eu vou lembrar que está predito que as religiões, o sistema religioso vai cair. E esse grupo, quando as religiões deixarem de existir, conforme previsão bíblica, o profeta Isaías profetizou sobre isso numa linguagem figurada, mas era sobre isso que ele estava falando. Examine melhor o livro de Isaías e também no livro de Apocalipse, tal. E esse pessoal, quando esse sistema deixar de existir, quando as pessoas começarem a perceberem que foram enganadas a vida toda, eles serão aqueles que dirão: né? Mas essa é uma grande cidade, como pôde ter desaparecido assim, né, aquela grande cidade? E se lamentarão, né? E se lamentarão. Apocalipse está falando que esse pessoal se lamentará, mas você não vai estar lá dentro não para se lamentar junto com eles, não. Certamente você vai estar, você que já está sendo avisado que não é nada disso que é para fazer, que o Salvador pede da gente que a gente faça aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. Que disto depende todas as leis, nisso se resume, né, todas as leis e os profetas. Faça aos homens o que quereis que os homens vos façam, para usar as palavras do próprio Salvador Emmanuel, porque nisto se resume as leis e os profetas. E também lá em João 15 e 21, essa citação está em Mateus 12:7, se eu não estou equivocado. E também o mandamento dele, que é: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Este é o mandamento dele, está lá em João 15 e 12. E é o que é para fazer e zerou. É algo que é para fazer, zerou. Nada de frequentar templos religiosos, nada de dar contribuição de espécie nenhuma para religião nenhuma, né? Vaza disso, para que você não se torne um co-participante das abominações de Babilônia, mencionadas em Apocalipse 18:4. Leia Apocalipse 18:4, que ninguém te engana. Filhinhos, ninguém vos engane. O Salvador alertou, né? Cuidado com os falsos profetas travestidos de ovelhas, que virão até vós travestidos de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Então, os mercadores de Babilônia, quem são? O que fazem? Como atuam? E é sobre eles que eu estarei falando em breve. Se eu fosse você, não perderia esse vídeo, hein? Não perderia esse vídeo. Então tá. Eu vou fazer o encerramento então
deste meu anúncio, dizendo o seguinte: fique na paz do Altíssimo, fiquem todos na paz.